Vamos dar continuidade ao nosso curso de eletromagnetismo e agora nós falaremos do potencial vetor, né? Bom, nós vimos lá na eletrostática que o rotacional do campo elétrico era igual a zero, porque isso significava que é um campo conservativo. Qual era a consequência do campo elétrico ser um campo conservativo? É que a gente tinha um potencial escalar tal que o campo elétrico era menos o gradiente desse potencial escalar. Ok? Bom, na magnetostática, bom, uma coisa que serve aqui como base é a gente lembrar que o rotacional do gradiente ele é igual a zero. É por isso que se o rotacional é igual a zero, ou seja, o campo conservativo, começa a piscar umas luzinhas, né? Começa a piscar umas luzinhas, ou seja, essas luzes piscam dizendo, olha aqui, ó, se esse cara rotacional dele é zero, é porque ele deve ser o gradiente de um potencial, ok? A mesma coisa vai acontecer na magnetostática, né? Na magnetostática, a gente tem que o rotacional de B não é zero, né? É diferente de zero, porque o rotacional de B, a gente viu, é M0J, né? Então, obviamente, que ele não pode ser zero, né? Porque se eu não tiver corrente, não tenho fonte, não tenho campo magnético. Mas a gente tem o seguinte, então significa que o B não é aí um campo conservativo, né? Mas o divergente de B é igual a zero, ou seja, o campo que tem o divergente igual a zero, ele é dito solenoidal. Então, o campo B é um campo solenoidal, né? Ok? Só que aqui, o fato do divergente ser igual a zero também começa a piscar umas luzinhas, né? Porque a gente sabe o seguinte, que o divergente do rotacional, ele é igual a zero. Isso significa, então, que deve existir algum potencial vetor tal que eu possa escrever o B como o rotacional desse potencial vetor, né? Esse potencial vetor magnético. De tal maneira que quando eu aplicar em cima dele o divergente, vai dar zero aqui, que o divergente do rotacional é zero. Então, dada que essa propriedade, essa identidade sempre é verdadeira, ela é uma identidade vetorial, isso faz umas luzinhas ficarem piscando, né? Quando eu olho para cá, dizendo para mim que o B deve ser, provavelmente, né? Ele tem que ser, né? Provavelmente não, ele tem que ser o rotacional de um potencial vetor magnético, que é exatamente isso que a gente vai estudar agora. Bom, tem várias maneiras de a gente chegar nesse potencial vetor, né? Inclusive, a gente poderia voltar lá para aquela parte de Helmholtz, né, que a gente fez lá no começo, e deduzir. Vou deixar como exercício para vocês aí. A gente vai tomar aqui um outro caminho, ok? Não existe um caminho único para chegar lá, né? Então, o caminho que a gente vai tomar aqui é partir da equação de Biot-Savart, tá? A gente vai partir da lei de Biot-Savart.
E partindo da lei de Biot-Savart, que diz que o quê? Que o campo magnético é μ0. Eu vi uma coisa aqui, né? Eu coloquei bem aqui. Eu esqueci de colocar um linha, né? Mas não tem problema, porque a gente esquece mesmo. Depois eu tava dando uma olhada aqui. Esqueci de colocar o linha aqui. Obviamente que tem o linha, né? Estava vendo se vocês estavam prestando atenção. Ok. Então aqui é μ0 sobre 4π, lei de Biot-Savart, né? Integral de volume de J no ponto de fonte vetorial R menos R'. Isso aqui dividido por R menos R' ao cubo. E daqui, o que a gente pode fazer? Bom, a gente já viu, né? O que a gente pode fazer aí? Aqui no começo. Não vou fazer de novo, né? A gente já fez aqui, só vou copiar e levar para lá. Então aqui eu posso substituir aqui usando essa identidade. Ok? E aí então eu posso chegar nessa expressão aqui. E finalmente eu posso levar esse delta para fora, fazendo aquele truque, né? Eu troco esse de posição, levo o delta para fora e troco de sinal. E aí eu chego nessa expressão aqui. Então, não vou repetir esse cálculo, tá? O cálculo a gente já fez nessa seção aqui. Então, vimos que a gente tem isso. Ok? E aí, o que a gente tem que fazer agora? Na verdade, a gente já tinha até feito, né? Se eu procurasse lá mais na frente, eu vi que a gente pegou isso aqui. Lembra que a gente fez isso aqui, ó? Passou isso aqui para cá, né? A gente chegou a fazer isso daqui. Eu não vou voltar lá, mas você pode rever o vídeo. A gente chegou a fazer exatamente isso daqui. E lembra o que a gente fez lá? A gente deu um nome para isso aqui, né? A gente já fez esse passo, na verdade. Se a gente voltar de novo aqui, mas para ver que a gente já fez a edição, não fica repetindo a mesma coisa, né? Tá aqui, ó. Eu já tinha separado e já tinha, ó, eu vou chamar isso de A, que é exatamente a letra que é usada para representar. Isso aqui é exatamente o potencial vetor. Então, essa é a definição. Então, a gente define potencial vetor. Então, vou colocar aqui. Define-se potencial vetor. E o potencial vetor, ele não vem do nada, né? Ele vem daqui, ó. Ele surge naturalmente, tá? Então ninguém define aqui porque queria definir, não tinha nada para fazer, não. É porque ele surge naturalmente. Então, se eu defino o potencial vetor dessa maneira, isso aqui implica, uma consequência disso, é que o B é o rotacional do potencial vetor. Ok? Ora, mas nós sabemos que, né, então,
o divergente de B. Sim, eu não expliquei o que significa a palavra solenoidal, né? Solenoidal significa que qualquer ponto que eu pegar, toda linha que entrar, ela tem que sair. Logo, as linhas sempre são fechadas, né? Porque onde a linha entra, ela tem que sair, tá? Então, por isso o campo magnético é solenoidal. Ele nunca, não tem um ponto onde só entra e não tem um ponto onde só sai linha de campo magnético. Ok. Então, disso aqui eu concluo que o divergente de B, ou a divergência, é o divergente do rotacional de A. Só que o divergente do rotacional sempre é nulo, é identicamente nulo. Isso é uma propriedade geral, isso aqui. Só que se o divergente de um campo é igual a zero, quer dizer que esse campo é solenoidal. Quer dizer que sempre que a linha entra, ela sai, né? Ora, se não existe uma linha onde sai campo e não existe uma linha onde entra campo, então não existe cargas positivas ou negativas magnéticas, né? Ou seja, não existe norte e sul isolados. Isso significa que não existem monopolos magnéticos. Ok? Então, com isso, a gente define aí quem é o potencial vetor, né? O campo magnético é o rotacional do potencial vetor e o potencial vetor é essa integral aqui, né? De J. Percebe que ela parece muito com a fórmula da lei de Coulomb. A diferença é que o ε0 é embaixo, não é? E o μ0 é em cima. E aqui, quem era lá? Densidade de carga, né? Densidade de carga e aqui é densidade de corrente, né? É muito parecido com a fórmula do potencial escalar. Ok, vamos seguir. Um tópico importante destacar, né? É sempre importante falar disso, é a famosa invariância de calibre, né? Então, termo bonito, né? Invariância de gauge, né? Invariância de calibre, né? A invariância de gauge, né? Bom, essa invariância de calibre, ok? Então, a invariância de calibre, né, ou a gauge invariance, né, como os mais chegados, né, aí a invariância de calibre, o que ela significa? Ela significa, deixa eu colocar aqui que o potencial vetorial, resumindo, o que é a invariância de calibre, ou a gauge invariance? Ela significa simplesmente que o potencial vetorial magnético, né, não é único, só isso, tá? Significa que ele não é único. Então, se eu pegar um vetor A e um vetor AR mais gradiente de uma função escalar alfa, essas duas funções possuem ou melhor, né, elas produzem, né, produzem o mesmo campo. Então, dois potenciais que produzem o mesmo campo, eles são equivalentes, né?
Eles são a mesma coisa, são equivalentes. Eles produzem o mesmo campo, no final das contas. E aí se você tiver, ó, se eu fizer aqui, ó, rotacional de A mais o gradiente de uma função escalar alfa. O rotacional da soma é a soma dos rotacionais. Então aqui vai ficar rotacional do gradiente. E a gente sabe que o rotacional do gradiente ele é identicamente nulo, né? Então a gente conclui que realmente isso daqui, esses dois potenciais, eles têm o mesmo rotacional, ou seja, são dois potenciais diferentes, mas que produzem o mesmo campo magnético. Ou seja, potenciais diferentes podem produzir o mesmo campo magnético. Então, os potenciais não são únicos. Lembra do potencial elétrico também assim, né? A gente precisava convencionar um ponto onde aquele potencial era zero. Mas se eu mudar a convenção, o problema continua idêntico, né? Certo? Então, ele não é único, né? Claro, pelo mesmo motivo, né? Porque se eu derivar, vou fazer rotacionar o gradiente do campo do potencial, se eu adicionar lá uma constante e derivar, né? Se eu fizer o gradiente, né? Se eu fizer lá de uma função constante, ela vai se medir. Ok, se você olhar para essa expressão aqui, né, o divergente parece ser único, né? Então, isso que a gente quer observar, que apesar do divergente, apesar dessa expressão parecer única, isso não é verdade, né? Apesar de A em parecer único, isso não é verdade. Ok? Se a gente for calcular o B, né? A gente vai ver isso, pois se eu faço aqui, ó, quem é o B? É aqui vamos calcular aqui a divergência de A, para a gente tentar entender como é que observar como existem vários calibres aqui possíveis, né? Então, isso daqui, essa divergência, a gente já viu que, como ela é derivando em XYZ, ela pode entrar direto só em quem é XYZ. Isso aqui tudo é função de x, y, linha, z, linha. Então, se o divergente entrar, ele entra, primeiro que ele joga, lembra que quando ele entra, ele inverte a bolinha, vem para esse lado, né? E aí ele atua aqui. A gente já viu isso anteriormente, né? Então, quando isso aqui ele pode entrar, e quando ele entra, eu troco esses dois aqui de posição, né? Então, dá isso aqui. A gente já viu isso daí. Ok? E a gente viu também que isso daqui pode ser, né, não vou refazer, já foi feito anteriormente, só ver no último vídeo que a gente fez, que você pode passar esse divergente para esse outro aqui, né, para
para esse daqui, né? E a gente mostrou como isso é possível, né? Esse cálculo a gente fez. Isso eu estou repetindo aqui o que já foi feito lá anteriormente, né? Então, se a gente voltar, né? Esse cálculo já foi feito, né? Que deu essa expressão aqui, aquela expressão lá, né? É que está mostrando, ela era o que antes o divergente estava nesse, né? E pode passar para esse outro, né? Essa questão do sinal já é positivo, então não tem esse problema, tá? Então, basicamente, né? Ele troca de sinal 2 vezes e volta para isso aqui, né? É a mesma coisa que a gente fez lá, tá? Eu poderia ter trocado, né? Aqui, poderia ter feito em 2 passos, né? Como tá lá. Primeiro eu troco aqui por delta linha, só que tem que colocar um menos na frente. E aí depois eu jogo para esse, só que com um pontinho, né? Só que para fazer isso eu tenho que trocar o sinal também mais uma vez. Tudo isso a gente mostrou lá na edição anterior, a gente fez isso lá com bastante calma. Então no final, você olha lá, né? A gente passa para cá, só que quando ele passa, ele tem que trocar o sinal de novo. A gente mostrou isso no vídeo anterior. Então a gente tem isso daqui. E aí some com esse sinal de novo. Então basicamente são essas transformações que a gente fez, que a gente já tinha feito na aula passada, né? A gente aprendeu a fazer esse tipo de manipulação aqui. Ok? Só você voltar lá e rever, né? Como é que faz isso. Mas basicamente é isso. Quando esse cara entra, ele vai em cima desse, né? E ele inverte a posição do pontinho aqui. E eu posso trocar por linha, se eu trocar o sinal aqui. Eu posso passar ele para outra função se eu trocar esse sinal. E aí fica o final dessa expressão aqui. E aí que vem o tal do calibre, né? A gente usou um calibre onde a gente tinha corrente estacionária, né? Se as correntes são estacionárias, que a gente está na magnetostática, estacionárias, eu vou ter que esse divergente de J, ele é 0. E aí isso implica que então tudo que você faz no final das contas é escolher o divergente de A. Então o divergente de A é uma escolha. Essa escolha para div de A é chamada de calibre de Coulomb. Quando nós estudarmos nas próximas aulas, né, a eletrodinâmica, aí nós falaremos de um outro calibre também importante, que é o calibre de Lorentz, tá? Então, esse A ele não é único, ele depende de qual escolha você faz aí para o divergente de J e consecutivamente para o divergente de A. Para finalizar, vamos fazer o cálculo do potencial vetor num
fio reto longo. Então, se eu tenho um fio reto longo, tem aqui o versor Z, corrente I está aqui, né? E se eu pegar aqui a origem, né? Eu vou ter aqui um certo elemento R', aí eu vou ter aqui R, ponto de observação, né? Eu vou ter aqui R menos R', o vetor de distância do ponto de fonte ao ponto de observação. E aqui eu tenho o ângulo θ, né? E aí, o que a gente vai ter nesse caso é que bom, aí nesse caso o potencial vetor, o potencial vetorial magnético, ele é quem? Ele é μ0 sobre 4π, como nós vimos, integral de volume da densidade de corrente, né, que é a nossa fonte, no ponto de fonte, dividido pelo módulo do vetor de distância. E aí a gente tem o seguinte, a gente pode integrar isso aqui integrar no volume significa que a gente pode pegar esse J, ele é aí uniforme, né? Esse J pode vir para fora. E aqui eu posso separar essa integral em duas partes, né? Eu posso, elemento de volume, ele vai ter um elemento aqui ds vezes a integral no dr', né? Ok? Lembrando que isso aqui, né, tá na direção aí do R'. E então é o que sobra quando eu tiro esse J para fora, né? E o elemento de volume é isso aqui com o versor do J, que é o R chapéu, né? Então isso daqui, esse aqui vezes isso aqui é o elemento de volume, né? Ou seja, dr3'. Ele é o elemento de área, a seção aqui, né, do fio. Um elementozinho de área na seção do fio vezes dr'. E o R' é o versor da densidade de corrente, né? Então o A ele vai ser igual a μ0 sobre 4π isso aqui é a área, né, do fio vezes J0, isso é a corrente. Então aqui eu vou ter a integral de dr' sobre o módulo de R menos R', né? Ok? Como está desenhado aqui, fica estranho, né? Melhor desenhar ele assim, né? R', R,
R menos R'. Ok? Opa. Na verdade é R aqui, né? R e aqui R menos R'. Tranquilo, tudo certo. Esse ângulo aqui é um ângulo θ. O que a gente vai ter? Então esse vetor A ele vai ser μ0i sobre 4π, e aqui vai ficar a integral de dz' sobre raiz de r quadrado mais z' ao quadrado de menos infinito a mais infinito. Por quê? Porque dr, né? Pois quem é dr' é dz, dz chapéu, né? Então na verdade que falta o z chapéu. E além disso, a gente tem o que mais? Quem é módulo de R menos R', ou seja, a distância do ponto de fonte até o ponto de observação. É exatamente isso aí, né? Vai ser a distância, essa distância aqui é uma distância Z, né? Linha, no caso, né? Essa distância aqui é uma distância R. Então a gente pode, né, considerando que o R aí é como se fosse lá o ρ, né? Certo? Então esse cara aqui vai ser igual a, só usar o teorema de Pitágoras, né? Raiz quadrada de r quadrado mais z' ao quadrado. Então a gente chega nessa expressão. E aí o A vai ser igual a z chapéu μ0i sobre 4π. E quando essa função aqui, ela é uma função par, né? Por quê? Porque se eu trocar o sinal do z, colocar menos z' ao quadrado, não muda. Então essa função aqui é a função 1 sobre raiz de r quadrado mais z' ao quadrado é uma função par. Se a função ela é par, a integral de menos infinito a mais infinito é 2 vezes a integral de zero a infinito. Isso é geral, né? Não interessa quem é a função. Se a função é par, a integral dela de zero a infinito é 2 vezes a integral de menos infinito a mais infinito. Na verdade, se ela é par, a integral dessa função, qualquer função que seja par, qualquer função par, se eu integro de menos a até a, é igual a 2 vezes a integral de 0 até a. Tá? Isso aqui vale para qualquer função par. Então, eu posso fazer, em vez de fazer isso aí, eu faço essa integral aqui, né? Então, o A é igual a z chapéu μ0i, 2 simplifica aqui, dá 2π embaixo. E aí essa integral aqui a gente já fez, né, ao longo do curso, não vou repetir, mas já foi feito lá
lá nas nossas aulas de potenciais, a gente fez uma integral igualzinha essa daqui. E o resultado dela é neperiano de raiz de r quadrado mais z' ao quadrado. Só você voltar nas aulas anteriores lá, né, potenciais simples, que você vai ver que tem uma integral idêntica a essa aí, né, mais z' de 0 até infinito. Então, o A, nesse caso, vai ser igual a quem? Z, né, vezes menos, né, substitui aí infinito e vai dar aqui uma constante divergente, né? Final menos inicial. O inicial é menos μ0 i sobre 2π, e eu substituo o z' 0, né? Quando aqui é 0 e aqui é 0, vai dar só raiz de r quadrado, que é r. Aí vai ficar o que? Neperiano de r. Onde esse c aqui é uma constante divergente, né? Constante divergente. A constante divergente, ela não é problema no potencial, né? Por quê? Porque, como o nosso objetivo no final é calcular os campos, na hora que eu for... E para calcular o campo, eu sempre tenho que derivar os potenciais. Quando eu for fazer a derivada, essa constante some, né? Então, lembra que lá nos potenciais escalares, essas constantes divergentes não importavam. Mesma coisa aqui. Não importa, porque como a gente vai derivar, todas as constantes vão sumir, sendo divergente ou não. Na hora que eu derivar, ela vai sumir. E finalmente a gente pode calcular agora o campo magnético, né? O campo magnético, ele é o rotacional do potencial vetor. Então eu vou ter aqui o rotacional desse cara, né? Bom, quem é neperiano de R, né? Quem é o R? R é raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, porque na verdade é aquele ρ lá, né? A distância do ponto até o eixo, tá? Então, quem é esse rotacional aí? O rotacional vai ficar rotacional de Z, na verdade, né? Porque isso aqui é o que está acompanhando a componente Z aí, né? Vai ficar rotacional sobre esse cara, não tem mais nenhuma outra coisa, é só rotacional de Z aqui, né? Multiplicado. E aí, obviamente, que o rotacional de Z vai atuar sobre o que está aqui do lado direito, né? Mas o que vai interessar, né? É isso aqui. Vou chamar tudo isso aqui de AZ, tá? O que é isso aqui tudo? É o AZ. Pronto, para não ficar escrevendo toda hora, né? Bom, a gente sabe que o rotacional, o nabla é derivada com relação a x, derivada com relação a y, derivada com relação a z. E aí vai ficar vetorial z chapéu a z. Então vai ficar derivada de x, x chapéu vetorial z chapéu, mais derivada com relação a y, y vetorial z chapéu, mais derivada com relação a z, z vetorial
Z chapéu AZ. Isso vai ser igual ao quê? X vetorial Z, se estiver na ordem cíclica, ele é positivo. Se estiver na ordem anticíclica, é negativo. Deveria ser XY a ordem cíclica. Então ele está na ordem anticíclica ou acíclica. Aqui YZ está certo, então é X chapéu. Aqui é Z chapéu do chapéu. Um versor com ele mesmo é igual a zero. Então aqui vai ficar menos y derivada com relação a x mais x derivada com relação a y a z. E aí a gente vai ter o seguinte, menos y derivada de AZ com relação a x, mais x derivada de AZ com relação a y. Então vamos pegar isso daqui. E vamos lá fazer o que a gente tem que fazer, né? Então, quem é o B? O B vai ser igual a... Vou repetir isso daqui. E aqui eu vou ter menos y derivada de AZ com relação a x, mais x derivada, aqui derivada com relação a x, aqui derivada com relação a y. Então, o B vai ser igual a menos y, derivada com relação a x, aqui zero, e derivada disso aqui com relação a x, o que vai dar? Vai dar mi0 e sobre 2π não muda. Derivada no neperiano é derivada da função sobre a função. Derivada da função é meio x ao quadrado mais y ao quadrado. Como eu estou derivando com relação a x, tem que multiplicar por 2x. Regra da cadeia, né? E embaixo eu coloco a derivada da função sobre a função. Mais x chapéu, derivada com relação a y. Derivada constante é zero. E derivando tudo lá, vai dar menos mi0 y sobre 2π, derivada da função sobre a função. É metade de x ao quadrado mais y ao quadrado, 2y, né, derivando em relação a y. E aqui embaixo, raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, o B vai ser igual a... aqui dá positivo, né? Então, você tirar evidência mi0 y sobre 2π vezes y chapéu e do positivo. Esse meio corta com esse 2, esse 2 corta com isso aqui. E aí no final vai dar x vezes r, isso aqui é r ao quadrado, né? Sobre, isso aqui é r, sobre r mais... aqui dá menos, né? Jogo de sinal, então fica menos. E aí tudo igual, né? Só troca que aqui vai ser x, aqui vai ser y, r quadrado sobre r. Aqui eu posso simplificar, né? Vai dar r em cima. Então, eu posso escrever que o B na verdade tá tudo errado aqui, né? Esqueci de colocar o menos meio aqui, ó. Menos meio, né? Ficou meio menos 1 dá menos meio. Então, menos meio. Então, aqui, na verdade, era R a menos 1.
e aqui R a menos 1. Então, no final das contas, eu posso tirar a evidência o R ao quadrado, né? E isso multiplica menos y menos x y chapéu, melhor, x y chapéu, né? Menos, vou botar na ordem que está correta, né? Menos yx chapéu mais x y chapéu. Isso aqui a gente já viu anteriormente, não vou repetir, mas você pode voltar em vídeo, já fiz essa dedução, né? Isso aqui é o versor da direção azimutal. Então isso aqui vai dar μ0i sobre 2πr quadrado vezes o versor da direção azimutal, que é exatamente o mesmo resultado que a gente obteve usando... a gente fez essa dedução de 3 maneiras, né? A gente fez essa dedução de 2 maneiras. A gente fez ela usando lei de Biot-Savart, a gente fez usando a lei de Ampère, e agora a gente fez calculando o potencial vetor magnético, né? E calculando o campo magnético como o rotacional do potencial vetor magnético. Na física sempre tem várias maneiras de fazer isso no cálculo, né? Então esse tipo de cálculo que você relaciona corrente com o campo elétrico, né? O campo elétrico produz uma corrente, produz um campo elétrico. Como é que calcula esse campo elétrico? Você pode usar a lei de Gauss, você pode usar a lei de Gauss, você pode usar a lei de Biot-Savart, você pode usar a lei de Ampère, ou você pode usar a lei de Gauss, não, né? Você pode usar a lei de Ampère, lei de Biot-Savart, ou você pode fazer o cálculo do potencial através do potencial. Você calcula o potencial vetor magnético e, fazendo o rotacional dele, você encontra o campo magnético. E é isso. Na verdade tem um erro aqui, né? É que na verdade aqui faltou um Rzinho, né? Se você voltar lá no que a gente fez nos cálculos anteriores, isso aqui na verdade é R φ chapéu. Desculpa. Então o B na verdade é μ0i sobre 2πr φ, né? Agora sim está correto. Ok? Então a gente fez aí de 3 maneiras diferentes, né? O cálculo do campo magnético para o fio longo reto, né? E é isso.